Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando com essas equipes. Fico muito feliz de estar conhecendo toda essa equipe, fico muito feliz de estar trabalhando. E aquele que vai trabalhando, ele é que vai ficando esperto e pode observar assim num período que a pessoa está ausente do trabalho, que ela precisa de realizar uma outra função. Dentro dela, ela sente falta deste movimento. O preservar o trabalho faz muito bem para cada um. E cada um é que tem que fazer o esforço. O trabalho é o todo, é todos participando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Ano Novo. Ano Novo é muito importante assim para cada um. E cada um tem que observar que, independente dele, ele observando o ano anterior que ele teve, as coisas aconteceram. No ano novo, as coisas, independente de cada um, continuarão. E aquele que está sempre estudando o livro Na Luz da Verdade pode ir observando que todos os acontecimentos apresentam uma seriedade e cada um é que tem que observar que ele tem participação nesses acontecimentos. Fica fácil assim de observar numa pequena escala, na casa de uma pessoa, e se aquele tutor ou aquela tutora descuida um pouco, os filhos saem do eixo, recebem influência de uma outra pessoa e aquele ambiente fica tumultuado. A segurança que uma pessoa precisa é quando ela se encontra segura nos ensinos. Ela aprende a falar e ela aprende a calar. E ela tem que observar que os filhos apresentam um amadurecimento numa pequena escala. E na empresa em que a pessoa trabalha, vai apresentando também o desenvolvimento. Se a pessoa está colaborando para esse desenvolvimento, ela vai continuar naquela função, ela vai ter a possibilidade de continuar tendo o seu trabalho. Se ela descuida, ela fica sem a função e ela fica sem o trabalho, porque independente dela, vai tendo o andamento do ano que está se iniciando. Fica fácil de observar que muitas pessoas se reúnem na passagem do ano ou no começo do ano para festejar o ano que chegou, mas a reunião teria que estar mais envolta para a vida interior da pessoa e ela ir fazendo uma referência do que ela conquistou no ano anterior. Conquistar o trabalho, conquistar os bens que o fruto do trabalho possibilitou é um processo natural. Se a pessoa conquistou ou se não conquistou, dentro dela teve a vivência e essa vivência ela vai trazer agora para o ano seguinte. Nesse novo ano, a pessoa tem que observar assim que todas as coisas que foram feitas, ela agora tem que colher. O destino com um novo ano é como ela é com ela mesma. Ela não pode ter um destino diferente daquilo que ela vem tendo o zelo com ela. No caso do corpo físico, fica fácil de observar. Se a pessoa descuida durante o seu ano com alimentos inadequados, a constituição de um corpo vai ficando enfraquecida. Ela poderá ter um conhecimento de alimentos, mas se ela não o coloca em prática, ela fica com o seu corpo físico enfraquecido. É muito ruim para uma pessoa que procede assim, porque num período curto ela entra naquela condição de relatar como ela foi, como ela era. Mas a vida de uma pessoa tem que ser todos os dias e todos os dias ela tem que poder contar com o seu corpo, independente da função que ela tem, independente da importância que ela exerce naquele ambiente da sua moradia. O ano novo, cada um tem que observar que, independente da pessoa, todas as coisas à sua volta continuam movimentando.
Se a pessoa é mais atenciosa com um vaso que ela tem na sua moradia, com aquela planta, ela vai observando que todos os dias aquela planta apresenta uma mudança. Independente da pessoa, ela possibilita a condição necessária. Aquela planta vai dando as flores, vai dando as folhas que é possível para aquela planta. Se ela não possibilita, aquela planta também entra numa outra condição, apresentar o que está faltando para ela. No corpo físico de uma pessoa é o mesmo procedimento e a pessoa é que tem que estar com esta sensibilidade interior. Numa época anterior ficava fácil assim, que uma dona de casa preparava o alimento e era comum as pessoas receberem aquele alimento e naquele alimento tinha todos os itens que um corpo físico necessita. E se a pessoa descuida, ela vai observando assim, que vai apresentando as vontades, determinado alimento, vontade de comer um outro alimento. Está faltando propriedade naquele corpo, está tendo um descuido na hora de preparar, na hora de receber o alimento. A pessoa não vem tendo o zelo que ela precisa de ter com o seu corpo. Na sequência, ou num período curto, o corpo vai apresentando uma diminuição de qualidade. Ano novo é esta condição. A pessoa tem que estar atenta dentro dela e ela tem que observar para ela ser nova no ano que está se iniciando. É todo um instante ela tem que manter-se alerta com ela mesma. Fica fácil de observar quando a pessoa fica sentada. Ela tem que ver o conforto que o seu corpo está precisando e qual o procedimento que ela está fazendo para o seu corpo encontrar-se confortável. Tem muita importância para aquela pessoa que dá o conforto para o corpo, dá o resguardo necessário para aquele corpo. Se a pessoa deixa faltar alguma coisa para o seu corpo, ela mesma é que fica prejudicada. No caso, no instante seguinte que aquela pessoa vai movimentar o seu corpo, ela não vai poder contar com ele. Se o corpo resfriou ou se o corpo apresentou um desconforto, esse corpo vai apresentar limitação na movimentação. Isso é uma coisa física. Ano novo, cada um tem que estar muito presente com ele mesmo, de saber que não é a sua vontade é que vai realizar as coisas em sua volta ou para ele mesmo. Para ele realizar alguma coisa, ele tem que caminhar naquela direção, ele tem que esforçar-se em conquistar aquilo que ele está pretendendo. A vontade de uma pessoa, ela poderá organizar dentro dela para ela ter aquela realização. E cada um é que tem que fazer a observação que na sua vida sobre a Terra, ele tem que caminhar na vontade do Criador, que a vontade do Criador é que a pessoa tenha saúde, que a pessoa consiga compreender o que existe em sua volta. Se ele tem uma companheira, se ela tem um companheiro, ou se não tiveram companheiros, ele é que tem que compreender porque a vida vem tendo esse desfecho. E ele tem que observar assim que a sua vontade é uma condição pequena. Observando assim na formação de uma pessoa, ela poderá ter determinadas vontades para ter aquela profissão, para ter aquele estudo. Esta vontade é relativa, porque ela poderá ter esta realização, mas a vontade que existe para a pessoa caminhar todos os dias é de acordo com os ensinos, ela mesma ir esforçando-se para viver de acordo. E esse viver de acordo não é mais ou menos. A pessoa tem que estar vibrando naquilo que ela precisa. E cada um tem muitas referências para saber se o caminho que ele está caminhando se encontra de acordo com os ensinos do Criador. Todos os ensinos sempre vêm acompanhados de confirmações. É a própria pessoa que tem que fazer esta condição. E uma confirmação não é mais ou menos,
é uma coisa firme. Um pai tem vontade que um filho qualifique-se, primeiro aquele pai tem que qualificar-se. É um processo bem simples e o pai tem que observar que o caminho que caminhou durante a sua vida não quer dizer que aquele filho tenha que caminhar no mesmo caminho. É uma coisa bem natural que existe na vida interior de cada um. O processo para ter um ano novo bom é muito simples para cada um. É a própria pessoa que tem que observar que as realizações que serão realizadas nesse novo ano que se inicia, a pessoa tem que caminhar todos os dias para aquela realização. Para determinadas coisas na vida física de um ser humano, ele faz uma sensibilidade interna e vai alinhando naquilo que ele precisa. Mas para a sua vida interior, esse alinhamento é todo um instante. Ele tem que estar presente com o seu corpo físico e percebendo todo um instante como ele faz com o seu corpo. Do jeito que ele procede com o corpo, ele vai ter que perceber como ele se encontra com os seus pensamentos. Isso é muito mais importante porque os pensamentos que possibilitam a pessoa realizar aquilo que ela vai materializar nos pensamentos são a porta de entrada para o mundo de matéria fina. Fica muito fácil assim da pessoa falar que ela visualiza aquilo que ela está querendo. É através dos pensamentos que tem esta realização. Através dos pensamentos a pessoa pode fazer esta visualização e a organização daquela visualização é com o sentimento e com a pureza a pessoa vai vendo se aquele sentimento apresenta correto para o seu dia a dia. Ela é que tem que ter muito cuidado de fazer esta referência com ela mesma. Ano novo. Independente da pessoa, ela vai colher nesse novo ano que se inicia aquilo que ela fez no ano anterior. E cada um tem que estar muito presente com ele mesmo, de dar atenção ao seu corpo físico e ter aquela condição muito importante de encontrar com o seu corpo nutrido. Se a pessoa faz um procedimento assim, ela vai tendo opções durante a vida. Fica fácil assim de observar se a pessoa alimentou direito no período da manhã. Na hora em que ela vai ter a segunda refeição, ela tem a opção de ver o que ela vai alimentar e ela terá a condição de ir fazendo a seleção. O corpo nutrido vai possibilitando que a pessoa realize aquilo que precisa de ser realizado durante o dia e ela vai tendo a sequência através do tempo em que o corpo vai apresentando. Cada um tem que estar muito atento e observando que a ligação que ela tem com o seu jeito de viver é como ela pensa. E através dos pensamentos ela poderá melhorar. E a melhora é um esforço, porque independente de qualquer coisa, um filho tem um tempo para ficar na casa do pai. Muitas vezes aquele filho já não apresenta o determinado tempo que se dá o nome de amadurecido. E ele toma as decisões dele e ele vai continuar sua vida numa outra região. É uma coisa que existe. Existiu para um e existiu para muitos. Na vida interior da pessoa, toda uma referência que ela tem para as coisas externas são referências relativas e nada na vida externa de uma pessoa tem significação. Todas as coisas são um tempo na vida daquela pessoa. Para uns podem durar um tempo maior, para outros tem um tempo menor. Mas todos terão que ter este amadurecimento e compreender a época em que ele se encontra, o procedimento que ele precisa de ter todo um instante, sabendo assim que para ele ter um novo ano com segurança é com os ensinos e observando que através dos ensinos ele vai tendo aquela convicção que ele precisa de ter. Quando a pessoa apresenta uma determinada idade que não se encontra segura naquela idade, aquela pessoa
deu saltos durante a caminhada da sua vida. Ele terá que voltar naquela fase em que o corpo apresentava uma harmonia e que ele apresentava uma naturalidade. O ano novo possibilita a pessoa viver de acordo com o corpo físico em que ela tem, e ela tem que melhorar a sua condição de pensamentos e de sentimentos. Se uma pessoa observa, ela vai vendo que para a vida de todas as pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade, apresenta esta condição de bom para a vida da pessoa, porque ela desenvolve uma maneira assim, ela passa a ver antes aquilo que precisa ser visto, independente dela se ela quer ou não realizar aquilo que ela está vendo. Ela se descuidar, outros realizarão para ela, e ela não teve a participação naqueles atos. Para a vida de uma pessoa é muito ruim quando isto acontece. Ano novo, cada um tem que fazer muito esforço com ele mesmo, de ir observando assim que todas as coisas externas não dependem da pessoa. Ela poderá ter uma participação e ela poderá ter que ter uma vivência ou boa ou desagradável. Cabe a ela ver antes qual é o procedimento que ela tem que ter. Nos ensinos explica-se assim que, independente de qualquer coisa, tem o seu tempo, e cabe à pessoa ir tendo o tempo dela para ela mesma, porque se uma pessoa descuida, ela fica prejudicada. Fica fácil de observar assim. Se o pai não teve um posicionamento com o filho, não o orientou conforme precisaria de ter dado aquela orientação, aquele filho passa a ter o caminho que ele julga que vai ser bom para a sua vida. E esta condição, para aquele pai, poderá não ser boa. Fica muito trabalhoso, porque ele teve um tempo antes de perceber qual é o procedimento que ele precisaria de ter. Para realizar um ano bom, a pessoa tem que fazer um trabalho antes com ela mesma. Tem nos ensinos uma instrução assim, que aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Dificilmente uma pessoa colhe imediatamente aquelas sementes que foram lançadas ao solo. Tem um tempo para aquela semente tornar-se uma árvore para trazer os frutos que ela se encontra destinada. Esse tempo é aquela condição que a pessoa terá que esperar um pouco. Muitas vezes a pessoa colhe imediatamente o comportamento que ela teve. Um outro ensino muito importante assim, que a pessoa pode falar o que ela quer, mas ela terá que ouvir o que ela não quer. O ano novo é um ano para a pessoa refletir como ela faz com ela mesma todo instante, qual é o procedimento que ela precisa de ter para que a sua vida fica uma vida harmoniosa, sabendo assim que tem muitas coisas que a pessoa tem possibilidade de realizar e tem muitas coisas que não dependem da pessoa. É um processo natural, é um desfecho muito simples na vida de cada um. Para ela se encontrar em paz com ela, ela tem que estar segura no caminho que ela se encontra. E uma segurança é a própria pessoa, é que vai ter o desenvolvimento. Ela tem que observar a diferença que existe das coisas materiais e as coisas que dão a ela a sustentação para a sua vida interior. Ano novo. É muito comum uma pessoa ou outra pessoa falar assim das profecias que ainda realizarão. Mas se a pessoa observa o ano anterior que ela teve, ela vai confirmando assim que as profecias se encontram realizando e que o ano novo continuarão realizando.
Cada um é que tem que fazer esforço para saber assim que as realizações sempre encontram-se de maneira séria em toda a parte da Terra, e cada espírito humano encontra-se naquela condição de não poder falar do seu semelhante. Ele tem que observar o procedimento que ele precisa de ter para encontrar-se numa condição de resguardo interno pela pureza em que ele se encontra. Sabe-se assim que muitas pessoas passam por situações e que uma outra fala assim que passou por uma determinada situação e que num período antes ela percebeu que teria um acontecimento com ela, mas aquele acontecimento foi de uma maneira branda. Ela pôde passar por aquelas situações de uma maneira que ela fisicamente não ficou prejudicada. Conversando com outras pessoas, ela fala assim que muitos que ela conheceu passou por situações que se encontram hoje com muitas limitações. As profecias sempre acontecem e cada um se encontra naquela condição da colheita. Todos nós que encontramos sobre a terra, nos encontramos nesta condição de amadurecidos, independente em que idade a pessoa tem, porque se observarmos, tem acontecido para todas as pessoas, para todas as idades. O amadurecimento é na condição do espírito da pessoa. O ano novo vai trazer esta realização para a pessoa. O esforço para a pessoa continuar tendo um resgate simbólico, ela é que tem que ter a mudança interior. E existe esta condição do resgate. Cada pessoa pode observar assim que no relacionamento em que ela tem no ambiente de trabalho, muitas vezes ela passa por situações ou naquele ambiente passou por situações, a maneira em que ela executa as funções, ela ficou resguardada, e quando precisou de uma pessoa para ter uma nova responsabilidade, ela foi convidada, ela apresentava-se naquela condição de preencher aqueles requisitos. O esforço que ela fez durante a sua vida, ela pôde colher nesta condição boa, mas na vida interior do relacionamento precisa de continuar tendo esta mesma condição. É da responsabilidade da pessoa, e o Criador possibilitou e possibilita para cada espírito humano que vem para esta terra saber o começo do certo e o começo daquilo que ele está querendo. Cabe a ele ter a decisão do caminho que ele vai seguir. Quando a criança se encontra num período de formação, ela tem vontade de ter todas as coisas à sua volta que dá a ela um estímulo. O estímulo através do barulho, o estímulo através do ruído. São esses estímulos que uma criança normalmente necessita no seu período de desenvolvimento. Mas se a pessoa continua atenta, ela tem que observar que na fala de uma pessoa, ela também dá aquilo que ela está sentindo, bem firme assim, bem segura. E uma ou outra pessoa continua desenvolvendo esta qualidade de percebendo a entonação que uma pessoa emite. É uma segurança interior. O ano novo é uma condição que a pessoa vai colher aquilo que ela fez. E ela terá que colher de uma maneira que fica agradável para ela. Muitas vezes a pessoa tem vontade de ter mudanças, mas ela tem que ampliar a sua visão e ir percebendo se aquela mudança vai trazer para ela um benefício. E muitas vezes a pessoa procura a mudança sem fazer nenhuma observação. Depois, o tempo que ela passa a ter para resolver aquela mudança que ela ocasionou. E ela antes não pediu nenhuma orientação, nenhuma instrução, ou não se inteirou direito daquilo que ela estava com vontade de ter. Ela simplesmente realizou aquilo que ela julgou que seria bom. Colher aquilo que semeou é um processo natural nesse ano que se inicia. Para a pessoa colher coisa boa, ela tem que todo instante observar o procedimento que ela tem com os seus sentimentos.
Os auxílios sempre apresentaram e apresentam na vida da pessoa, dependendo do interesse em que a pessoa tem. Se o interesse é verdadeiro, ela pode ficar segura que aquele auxílio que ela está precisando, ela vai receber. Os auxílios sempre apresentam na vida de uma pessoa tendo a mudança. Fica fácil de observar quando a pessoa tem vontade de ir para uma região que ela já foi outras vezes ou que ela tem vontade de conhecer. Ela faz uma programação dentro dela para determinada época ela poder realizar esse desejo. Para ter esta realização, junto, a pessoa foi programando e tendo muitas organizações dentro dela para aquilo pudesse realizar. É uma condição física. É fácil assim de observar que se uma criança está frequentando um ano letivo escolar e aqueles pais orientam e supervisionam aquela criança de maneira certa, aqueles pais ficam seguros da maneira em que a criança assimila as informações. É uma coisa natural. Para a vida interior da pessoa, é o mesmo procedimento. É a própria pessoa que tem que fazer o esforço com ela mesma para assimilar os ensinos e dentro dela ter aquela condição de ter um ano novo sendo um ano bom. Ano novo, independente de cada espírito humano querer ou não querer, as profecias sempre realizam. Cada um é que vai observando assim qual o procedimento que ele tem que ter para passar pelas profecias de uma maneira que ele não sofra as consequências. Se a pessoa descuida, se ela não aprimora assim no seu trabalho, a consequência é ela perder aquela função. Dificilmente uma pessoa perde uma função e entra numa outra empresa numa condição melhor. Se a pessoa não conseguiu vibrar naquela condição, ela volta para um estágio anterior. Na vida interior da pessoa, fica fácil assim de ir confirmando. Para ela superar as consequências que ela terá que passar, ela tem que melhorar a sua condição de ser. E esta condição de ser é naquela condição que a pessoa precisa de conhecer os ensinos, procurar viver de acordo e sabendo assim que as irradiações que ela tem é o que vai dar a ela aquela condição que ela vai colher no instante seguinte. Na vida física de uma pessoa, ela tem muitas referências sobre as suas irradiações. É muito comum ouvir uma ou outra pessoa falando assim de uma outra que sente bem perto daquela pessoa. E uma outra referência é que fala-se que não sente bem perto daquela pessoa. Na nossa vida interior, o sentir bem perto de uma pessoa ou ter as irradiações que as outras pessoas sintam bem é um trabalho interno. É a própria pessoa que tem que desenvolver esta condição. Todo o alimento que uma pessoa coloca na boca, aquele alimento tem que ser numa condição saudável. E a pessoa que tem que observar que através desse alimento ela também vai irradiar. Através dos pensamentos que a pessoa tem, ela também vai apresentar esta condição. E o que a pessoa sente, ela também vai irradiar. Com os sentimentos fica fácil de observar se a pessoa tem facilidade em relacionar com animais, se ela tem facilidade em relacionar com pessoas, com plantas. É muito comum aquela pessoa que relaciona com as plantas falarem daquela pessoa que a mão dela é uma mão boa. Do jeito que ela é o que ela irradia. Um ano novo é esta condição. A pessoa vai ter que colher o que ela plantou no período anterior. E para a colheita dela ser boa, ela tem que melhorar as suas irradiações, ela tem que melhorar a maneira que ela entende os ensinos. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ficando segura com ela mesma e suas irradiações vão melhorando.